Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Café com QA. Este é o segundo episódio da segunda temporada e ontem eu publiquei o episódio de abertura dessa temporada e eu informei que nessa temporada a pegada ou o tom adotado vai ser um pouco diferente da primeira temporada. Na primeira temporada eu estava mais me apresentando a QA, falando um pouco a respeito de diversos assuntos, tentando manter um tom mais leve na primeira temporada, mas eu já estava trazendo um pouco do que a segunda temporada vai cobrir ou vai abordar, tá? Então nessa segunda temporada eu vou me posicionar dentro da área de QA favorável a pessoas que são referência na área, que produzem conteúdo relevante, que realmente agregam valor à área de QA, conteúdos de diferentes fontes, em diferentes redes sociais, em diferentes plataformas. Eu vou também trazer assuntos a respeito dos quais eu me interesso, né, ou nos quais eu me interesso, e tentando indicar, então, tudo aquilo a que eu sou favorável, tudo aquilo que tem o meu apoio, tudo aquilo que eu dou o meu suporte, tudo aquilo que eu promovo dentro da área de QA. E ao mesmo tempo, eu também vou apresentar e vou indicar tudo aquilo a respeito do que eu sou contra, tudo aquilo que eu me posiciono de forma crítica, de forma contrária, tudo aquilo que eu busco confrontar na área de QA, que eu entendo que não agrega valor de verdade à área de QA, tudo aquilo que eu entendo que desvirtua a área de QA, que presta um desserviço aos profissionais da área de QA e profissionais da área da indústria de tecnologia de uma forma geral, né, da indústria de TI, na medida em que atrapalha uma série de movimentos do mercado, tá? E gera uma série de efeitos colaterais no mercado a partir de algumas das suas ações, das suas iniciativas, tá? Então ontem eu trouxe um react, é um vídeo de um produtor de conteúdo da nossa área, né, da área de QA, ele é um profissional de QA, produz conteúdo, vende cursos e mentorias, e ontem eu fiz um react a uma live na qual ele apresenta um mentorado dele e o mentorado conta como conseguiu a primeira vaga na área de QA, tá? Era uma pessoa que descreve ali uma trajetória que já possuía então uma carreira ou uma experiência anterior na área de tecnologia, né, com desenvolvimento de software e fez essa migração para a área de QA através da mentoria. Então, eu fiz ali uma série de observações a respeito de algumas inconsistências que eu observo no discurso dele e no que é apresentado no perfil do LinkedIn dele, tá? No episódio de hoje eu vou reagir a uma segunda live, tá? Que é uma live que foi mencionada, tá? Por esse produtor de conteúdos e de cursos e mentorias, né? Fornecedor, vendedor de cursos e mentorias. Ele menciona que numa live anterior ele havia também entrevistado uma outra mentorada que também conseguiu, através da mentoria dele, a primeira vaga, né, na área de QA. Então hoje eu vou reagir a essa live, vou também pontuar algumas inconsistências bem grandes, na minha opinião, bem graves que existem, né, mais uma vez, e que eu acredito que já vão definir, como eu disse, né, o tom dessa segunda temporada, tá? Nos próximos episódios eu vou trazer também alguns outros exemplos de pessoas que são referência, pessoas que eu realmente dou todo o meu apoio, todo o meu reconhecimento, pessoas que realmente eu admiro na área de QA, tá? Mas nesse primeiro momento eu acredito que trazer esses exemplos de desserviço para a área de QA seja de essencial importância aí até para já orientar algumas pessoas ou alertar algumas pessoas a respeito desses perigos, dessas práticas que não são realmente muito adequadas na área de QA e no mercado profissional de uma forma geral, tá bom? Então eu vou começar aqui com um corte que ele fez dessa própria live para uma live, não para uma live, mas para um vídeo posterior em que ele estava recapitulando, né, algumas das participações dos seus mentorados, tá? Então eu vou apresentar aqui um corte que ele mesmo fez, então, com algumas frases que eu estou destacando desse corte.
Seja muito bem-vindos à Jornada do QA. Eu sou o Mene, especialista de QA há 10 anos. E nesse evento você vai aprender o caminho para conseguir alcançar seu primeiro emprego em QA em 3 meses, com um salário de R$ 4.000, e além disso trabalhando remotamente. E você deve estar se perguntando, nossa, mas será que isso é realmente verdade? Será que esse cara só não é um maluco? Será que isso é possível mesmo? Mesmo para mim que nunca programou, ou eu que não tenho nenhuma experiência dentro da área de tecnologia? Dá uma olhada nisso daqui. Você pode falar um pouquinho de como foi a proposta? Ela foi o que você estava esperando? Olha, pessoal, assim, foi bem além das minhas expectativas, tá? Eu pensei, assim, que eu ia ganhar, tipo, no começo, aquilo que o Mene tava falando, né? Que a gente ganha em 3 meses, 4.000, mas passou além, foi bem além disso. Foi bem além das minhas expectativas. Acho que, assim, somando realmente, assim, eu vou falar só um pouquinho, não vou entrar em detalhes de salário, mas, assim, somando, acho que benefício, o salário chega aí uns 7K, né, por mês. Então, assim, foi muito além da minha expectativa, Mene. Muito além. E eu fiquei, assim, muito satisfeita mesmo com a posição, com a oportunidade que eu recebi. E, assim, era uma empresa que eu queria muito trabalhar, porque é uma empresa que é uma multinacional, né, uma empresa grande que está expandindo para fora, inclusive. E, assim, eu vi muita oportunidade de crescimento. Então, era a Legal. empresa que eu queria, uma posição remoto, que eu também queria muito trabalhar. E o melhor de tudo, CLT, né? Com todos os direitos Puta, que legal. trabalhistas. Nossa, isso é muito Realmente, bom. assim, uma vaga, uma baita de uma vaga. Eu fiquei, assim, apaixonada. A Elizabeth, ela é uma mulher que mora em Alagoas e ela nunca tinha trabalhado na vida dela na área de tecnologia. Ela chegou a trabalhar com atendimento e no momento que ela conseguiu a primeira vaga dela, ela estava trabalhando como babá. Só pra você ter noção. E hoje ela conseguiu o primeiro emprego dela em 3 meses para trabalhar como QA e alcançou o salário de R$ 5.500 por mês, tirando benefícios, tá, galera? Pra você ver, uma pessoa que nunca tinha pensado em entrar na área de tecnologia, com mais de 30 anos, né? Ela tem 32 anos e hoje trabalhando, ganhando R$ 5.500 na primeira vaga de QA dela. Tá? Então eu já estou com o vídeo aqui no ponto em que ele vai começar a apresentar ela, né? Eu deixei o rosto dela aqui desfocado, né, para preservar a imagem dela. Meu objetivo não é atacar ela, como eu disse ontem, não é atacar nenhum deles, né? Na verdade é atacar a inconsistência, a prática da qual eu discordo, tá? Então essa live aqui, nessa live, que é o aquecimento para a jornada, número 8, ele diz, ela migrou para QA e hoje trabalha remoto. E na descrição ele diz, essa é a 8ª live dos 10 aquecimentos para a jornada do QA, em que você vai descobrir o caminho para conquistar seu primeiro emprego como QA em até 3 meses com salário de R$ 4.000, tá? Como é que funciona a metodologia dele? Ele promove aí, então, a jornada do QA, que é um evento com vídeos gravados, tá? Vídeos produzidos, como aquele trecho que eu mostrei para vocês ali, que eu destaquei, aquele trecho, ele seleciona cortes. Por exemplo, aqui ele fez uma entrevista com ela, certo? Uma entrevista aí longa, né? Mais de 1 hora. Dessa entrevista ele vai selecionar cortes e ele vai produzir um vídeo, que vai ser um vídeo gravado, então, e que vai ser publicado numa sequência de 3 vídeos, que é a jornada do QA. Isso é o formato, o padrão aí adotado para fazer lançamento de infoprodutos, para fazer vendas de cursos, de mentorias, de produtos em geral, tá? Em alguns casos isso é feito ao vivo, em outros casos é feito assim, gravado e publicado em dias específicos, tá? Existe uma metodologia para isso, existe uma técnica para isso, para manipulação das pessoas, para conquistar as pessoas e convencer as pessoas a comprarem esse produto. De certa forma, eu não vejo problema na metodologia. O que eu vejo problema é no conteúdo que a metodologia traz. Se a metodologia de lançamento de um produto trouxer informações que façam sentido, que representem a realidade, que convençam as pessoas pelos reais motivos e reais argumentos, tá ótimo, tá perfeito. O problema é quando essa metodologia faz uso de informações que não são reais ou de manipulação psicológica. E aí eu vejo um problema, né? Então, a questão é que ele faz então essa jornada do QA, mas antes da jornada do QA, durante mais de uma semana, durante 10 dias, ele publica uma live diariamente, uma live entrevistando alguém, né? Ou eventualmente ele não entrevista, tá? Tem algumas lives nas quais ele não entrevista. Mas em muitas dessas lives ele entrevista alguém que passou pela mentoria dele, né? E aí eu trago novamente um questionamento que eu trouxe ontem. Será que da mentoria dele ele não consegue selecionar pessoas que possam compartilhar um caso de sucesso mais adequado, eu diria assim, do ponto de vista do que é a realidade do mercado, pessoas que não tenham inconsistências entre o seu discurso e o seu perfil no LinkedIn, que tenham uma carreira, eu diria assim, que não foi desvirtuada para
poder convencer um recrutador de que essa pessoa tem experiência na área de QA, né, ou na área de tecnologia. Assim como eu apresentei ontem, uma série de inconsistências, né? Períodos, anos, coisas que não batem. Então, nós vamos ver o mesmo tipo de inconsistência aqui, tá? Então, vou começar aqui dando play e, novamente, está em 1,5 a velocidade, tá? Eu vou começar a trazer algumas anotações. Vamos lá. Seu áudio. Errei de novo ali também. Ah, agora sim. Elizabeth, seja muito bem-vinda a mais uma live aqui, tá bom? Muito obrigada. De nada, de nada. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado por estar participando. Foi muito legal ver o seu crescimento dentro aqui da nossa comunidade, dentro da Unistec. E eu queria que você contasse um pouquinho mais pro pessoal de você. Então, pode contar aí sua história, né? Pode começar falando aí seu nome, sua idade, de onde você vem. Contar um pouquinho antes de como que foi sua vida antes de você descobrir sobre a área de qualidade, o que você fazia, o que você fez de faculdade, né? Pra onde você já morou. Conta aí pra nós. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Elizabeth, eu sou daqui de Maceió, Alagoas. Tenho 33 anos e migrei há pouco tempo, né, para a área de QA. Então, assim, vou contar um pouco assim da minha história. Antes de 2017, 2018 ali, eu já trabalhava uns 10 anos quase na área de atendimento, trabalhava com a parte de vendas. E aí eu me formei, fiz faculdade, né, morei na Irlanda há um Como que tempo. foi essa história, inclusive? Como que você fez pra fazer isso acontecer lá na faculdade? Você pegou bolsa, você juntou dinheiro e foi pra Irlanda? Como que foi isso? Assim, na verdade, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos como consultora de vendas, né? E Ah, aí, quando eu saí da empresa, com 5, 6 anos depois, eu recebi um dinheiro, né? Que eu era registrada. E com esse dinheiro, eu resolvi fazer intercâmbio. E entendi. aí, aí eu fiz intercâmbio, eu tinha 19 anos na época. E eu fui pra Irlanda. E aí, eu fui ficando, fui para aprender inglês e acabei ficando. Até que eu acabei fazendo a faculdade, me formei lá, né? E tinha trabalhos, assim, de atendimento ao cliente mesmo, né? De customer service. Legal. Então, assim, voltei pro Brasil em 2018, né? Tá, então eu vou fazer uma pausa aqui, né, uma interrupção, para trazer uma análise aqui já pontual, né? Só retornando aqui, ó. Sim, de atendimento ao cliente mesmo, né? Tipo, anos na entrada. E com esse dinheiro eu resolvi fazer intercâmbio. Entendi. E aí, aí eu fiz intercâmbio, eu tinha 19 anos na época. E eu fui pra Irlanda. E aí eu fui ficando, fui para aprender inglês e acabei ficando. Até que eu acabei fazendo a faculdade, me formei lá, né? Tá, então ela disse que foi para aprender inglês, né? E depois ela vai dizer que voltou em 2018, tá? Então, o que eu já trago aqui, ó. Ela foi para aprender inglês aos 19 anos. Se ela tem 33 anos hoje, né? Ela se apresentou ali com 33 anos. Ela nasceu entre 91 e 92. Então, quando ela foi aos 19 anos, era entre 2010 e 2011, né? Se os meus cálculos não estão errados. Se ela voltou em 2018, então ela ficou 7 anos na Irlanda, aprendendo inglês, fez faculdade. E o que me chama a atenção, por exemplo, né, nós vamos analisar depois, é que... Então eu vou colocar aqui, ó. Ela foi para... Isso aqui eu vou... Tá. Então ela foi para aprender inglês e ficou 7 anos na Irlanda. Sobre aprender inglês e ficar 7 anos na Irlanda, né? Depois nós vamos analisar o repositório no GitHub, onde ela traz um nome de usuário que ela está usando ali, que é escrito assim, ó. QA Engineer 518, só que o engineer dela tem um I que não existe ali no meio, né? Então, será que em 7 anos na Irlanda ela não aprendeu a palavra engineer, né? Que é a profissão a qual ela está se dedicando agora, né? Ela tem o cargo de analista de QA, se não me engano, deixa eu ver atualmente. É um Quality Assurance 2, é o cargo dela, né? Anterior no voluntariado, analista de QA, mas ela deveria saber escrever engineer depois de 7 anos na Irlanda. Mas isso não é um problema tão grave assim quando a gente observa que é uma pessoa que também comete erros no português, como, por exemplo, escrever randomico, né, num outro trecho de um outro projeto no repositório dela. Bom, então vamos retomar aqui a análise. E tinha trabalhos, assim, de atendimento ao cliente mesmo, né? De customer service. Legal. Então, assim, voltei para o Brasil em 2018, né? E aí, em 2018, eu trabalhei em 2 projetos um pouco voltados para tecnologia, mas nem tanto como é hoje. E nesses projetos eu fazia um pouco de QA manual, só que eu não sabia que tinha essa área QA manual. Eu não sabia que o que eu fazia era QA. Era atendimento ali o que você estava fazendo. Eu cuidava de eu cuidava de um blog, de um site de e-commerce, né? Legal. Que eu era responsável mesmo. E eu tinha que testar tudo, validar tudo para o cliente, para o usuário, né? Caramba.
Só que eu não sabia que existia uma área específica para isso, que dava para trabalhar, que tinha processos automatizados, né, que podiam ser feitos. Que Então, legal. assim, eu realmente não tinha conhecimento nenhum, assim, de programação nessa época, né? E nem de tecnologia, não é como se você tivesse feito É, uma faculdade de tecnologia pra trabalhar com isso, né, naquele momento. Você meio que caiu de paraquedas naquilo e você começou a trabalhar. E aí, beleza, aí você começou a trabalhar com isso. E quando que você decidiu, no final das contas, inclusive, galera, só pra vocês saberem, eu tô vendo vocês aqui mandando boa noite. Mandem suas perguntas que eu vou perguntar quando eu achar pontos legais aqui na conversa comigo com a Elizabeth. Mas, Beth, como que você, então, descobriu sobre a área de QA e viu que, tipo, que você tava trabalhando, ou que você trabalhou, fazia todo sentido com a área de qualidade, a área de teste de software? então, eu estava assim, sentada, vendo o Instagram, e aí, de repente, eu vi um anúncio seu. Obrigada pelo anúncio, De, inclusive. de nada, de nada. Eu que agradeço por ter curtido. Eu fico feliz pela confiança, de verdade. E aí, quando eu vi o anúncio, aí eu comecei a pesquisar mais sobre a área que você estava mencionando, né, se realmente tinha empregos, etc. E comecei a validar as informações, né? Eu via que realmente aquilo existia, que dava para trabalhar. E aí eu comecei, poxa, eu vou seguir essa pessoa então, vou começar a participar mais, entender mais assim, participar das lives. Eu participei de muita live que você fez, inclusive lives assim como essa mesmo. E foi nesse processo que eu me descobri. Eu disse, nossa, eu acredito que eu tenho muita afinidade com essa área, porque eu já tive esse contato aí com a tecnologia, né, antes que eu trabalhei nesses projetos, e eu vi que eu levava jeito. Então, eu disse, meu, vou procurar saber mais. Aí eu fui lá no YouTube, aí pesquisei Lumistack, né? Comecei a procurar seus vídeos. Aí eu vi um vídeo lá de automação. Legal. Aí quando eu vi a automação, eu disse, nossa, meu, que legal. Não, já quero. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Aí pronto, aí eu não tinha mais dúvida. Depois que eu vi esse vídeo no YouTube, eu não tive mais dúvida. Aí eu só entrei na live, fiz algumas perguntas para você e já me inscrevi, já fiz a inscrição e já entrei na mentoria. Isso, quando eu entrei na mentoria, pessoal, eu comecei a conhecer o Mene em julho do ano passado e eu entrei na mentoria em outubro de 2024, É inclusive. isso aí, isso aí. E Bom, então vamos continuar a análise aqui, né, de onde eu parei. Agora falando sobre as experiências que ela mencionou aí, né? Ela disse que teve experiências anteriores que são, de certa forma, relacionadas, né, com a área de QA e que ela não sabia, tá? Então eu vou começar trazendo aqui sobre o perfil dela, tá? E já vou começar aqui com uma característica da URL do perfil dela no LinkedIn. Eu não vou expor aqui a URL completa, mas então eu transformei aqui o nome e sobrenome, né? Só escrevi nome, tá escrito assim, né? Escrevi aqui nome e sobrenome. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. Então eu tô trazendo aqui, ó, como nome, sobrenome. Lembrando aqui o texto que eu estava mostrando antes, né? Que o engineer com um i antes dos dois e, né? E então nome e sobrenome, traço um trecho aqui com hexadecimal, né? Será que ela sabe o que é hexadecimal? Será que foi ela que escreveu intencionalmente isso aqui? Será que é uma mensagem cifrada? Não sei, acredito que não, né? Mas então tem um número aqui em hexadecimal que é adicionado por padrão. Quando a gente cria uma conta no LinkedIn, geralmente o LinkedIn atribui, né? Ele pega o nome e o sobrenome que nós utilizamos ali para a criação da conta e atribui um hexadecimal no final, para evitar aí homônimos, né? Que são nomes comuns, nomes repetidos. Só que mais adiante a gente vai ver aqui no LinkedIn dela que ela diz que ela fazia SEO, que é Search Engine Optimization, né? E quando a gente trata de SEO, a gente também analisa as URLs, né? Se essas URLs são user-friendly, se elas são search engine friendly, né? Se os mecanismos de busca na internet, né? Google e outros, vão ter facilidade para interpretar, né? Essa URL. Então, isso aí para mim já parece uma inconsistência, tá? E aí vamos continuar analisando aqui o perfil dela no LinkedIn, começando pelo headline, que é aquilo que aparece embaixo do nosso nome. O headline dela... Opa, não consigo copiar essa imagem? Está num outro documento aqui. Não, mas eu deveria conseguir sim. Não tá copiando. Mas tudo isso que eu vou mostrar para vocês já está disponível numa outra aba aqui, tá? É que eu não queria mostrar todo o conteúdo direto. Então, eu copiei tudo para uma outra aba que está aqui. Opa, as imagens não estão carregando aqui. Deixa eu recarregar então esse documento. Ah, tá, agora carregou sim. Então era alguma inconsistência no funcionamento aqui do... Agora eu consigo colar, perfeito. Então eu posso seguir a minha linha de raciocínio. Bom, então nesse documento aqui, vou aumentar novamente para 150% o zoom. O headline dela diz: analista de testes
@somosdev. O ele não é só usado como arroba de e-mail, né? Significa em, né? Então, quando eu digo Daniel@gmail.com, eu digo usuário Daniel no servidor ou no domínio gmail.com. Então, quando a gente usa aqui @somosdev, de certa forma a gente está dizendo assim, ó, sou analista de testes na SomosDev Tecnologia, na empresa, né? Automação de testes, Cypress, Robot, Appium, K6, que é teste de performance, né? Appium é teste mobile, Playwright, API Postman, Agile Scrum. Tá? Então, o que a gente analisa aqui? Uma pessoa que se apresenta como profissional de QA, né? De qualidade, de testes, eu acho que poderia ser um pouco mais cuidadosa, né? Principalmente com o headline, que é a primeira coisa que o recrutador vai ver. Por quê? Aqui eu tenho a automação de testes com o capitalization. Vou começar a copiar aqui as anotações que eu fiz. Ó. No headline, nós temos erros de capitalization. O que é a capitalization? É a letra maiúscula, tá? É a atribuição de maiúsculo para as letras corretas. Quando nós temos assim um título, né? As iniciais da maioria das palavras, né, a maioria dos substantivos ou verbos, vão ter a inicial maiúscula, né? Então, analista de testes seria o correto aqui, ó, com o T maiúsculo. Então, faltou aí um pouco de atenção. Depois, API é uma sigla, né? Aqui tá com só o A maiúsculo. E o @somosdev tecnologia, que ela diz que trabalha para essa empresa, está desatualizado, porque hoje ela trabalha para uma outra empresa, tá? Ela diz que no perfil dela que trabalha para uma outra empresa e não estou questionando isso, tá? De fato, eu acredito que trabalhe sim, porque tem postagens dela ali recebendo material para trabalhar nessa empresa, participando, tem prints, né, de tela dela participando de alguma atividade online da empresa, se não me engano. Não é print de tela. É uma foto do ambiente de trabalho dela, né, da escrivaninha, da mesa dela, né, casa dela, assim, a mesa, a parede, a cortina, né, na casa dela, com o material que ela recebeu da empresa. Bom, mas no About, ela diz aqui, ó, eu trabalho como uma analista de QA, tudo em inglês, né, o About. Eu trabalho como uma analista de QA on the SomosDev Tecnologia Project, contribuindo para a automação de testes para uma instituição pública na cidade de Mendes, Rio de Janeiro. Tenho 6 meses de experiência com automação de testes e 1 ano e meio com testes manuais. Ambos adquiridos através de projetos práticos. Eu trabalhei com testes funcionais exploratórios, lembrando que teste exploratório geralmente se refere a teste funcional, né? Caixa preta e end-to-end test, né? Então, testes funcionais, exploratórios, caixa preta e end-to-end. Quando ela diz caixa preta, ela poderia talvez especificar, né, que tipo de teste de caixa preta ela estava executando. E planejamento de testes end-to-end, usando Cypress, Robot, Playwright e Appium for both web and mobile applications. Então, ela usou essas tecnologias tanto para automação web quanto mobile, né? Mas aí eu questiono, black box para automação web, utilizando Cypress, Robot, Playwright e Appium. Um teste, tudo bem, né? É um teste dinâmico, né? Da aplicação funcionando, mas por que ela não especificou que tipo de teste black box ela estava executando aqui, né? Mas se era um teste de integração, será que era um teste simplesmente teste de sistema, né? Depois ela menciona teste de performance, né? Aqui, ó, teste de regressão com Continuous Integration Delivery, integração de APIs, testando com Postman, testando performance com K6 e PostgreSQL, bancos de dados PostgreSQL. Depois nós vamos ver uma outra inconsistência no Postgre, onde ela adiciona 2 E, né? Fica Postgre. Bom, vamos lá.
Ela diz aqui que ela tem experiência com Scrum, Agile, com a metodologia ágil Scrum. Lembrando que Scrum não é uma metodologia ágil, ela é, na verdade, um framework para a metodologia ágil. E suas cerimônias, contribuindo efetivamente com os times ágeis. Não, dentro de times ágeis, né? Eu sou parte da mentoria, do programa de mentoria LumiStack, que fornece suporte completo para o meu desenvolvimento em andamento nas melhores práticas de QA. Depois nós vamos ver as melhores práticas que ele ensina, tá? Eu sou apaixonada sobre QA e aberta para novos desafios profissionais. Vamos nos conectar e conversar, né? Tá. Então, esse aqui é o about dela. Depois, ela começa a apresentar as experiências dela, tá? Primeiro, a experiência... Agora eu não tô... como eu fiz ontem, né? Ontem eu mostrei na ordem cronológica inversa, né? Agora eu vou mostrar da experiência atual. A experiência atual, ela diz então que trabalha aqui como Quality Assurance 2. Não sei que nível é esse dentro da empresa, tá? Quando eu fiz a minha migração para QA dentro da HP, eu era Software Technician nível 7, né? E na HP o nível 7 era o máximo dentro de Software Technician. E eu não sei a que corresponde, então, Quality Assurance 2, mas o Manny já definiu aqui que isso é pleno, né? Como se fosse Quality Assurance 1, 2 e 3. Mas, então, tudo bem, vamos considerar, então, que é pleno. E ela diz, garanto a implementação de qualidade em projetos. Por que não continua em inglês, né? O about estava em inglês, mas aqui está em português. E não tem uma descrição exatamente do que ela faz, né? Mas tudo bem. Próxima experiência, a anterior, né? Não é a próxima. Antes da Blip, a experiência dela era como analista de QA e testes automatizados na Somos Dev Tecnologia. Tá? 2 meses. Olha o que ela disse que fazia lá. Planejamento e execução de testes automatizados de API RESTful, escrita de testes, erro aqui no espaçamento da vírgula, né? Garantindo validações de endpoints, status codes e respostas. Testes de integração e testes end-to-end voltados ao back-end. Participação ativa em squads ágeis, colaborando com desenvolvedores e product owners. Controle de tarefas e bugs via Trello, com versionamento de código em GitHub. Né? Aplicação de boas práticas de QA para garantir a qualidade, confiabilidade e rastreabilidade do sistema. Atualmente colaboro como analista de QA no projeto, contribuindo com a automação de testes de API no back-end para uma instituição pública na cidade de Mendes, Rio de Janeiro. No momento, busco uma oportunidade profissional onde possa aplicar e expandir meus conhecimentos técnicos em QA. Tá? Resultado. Um dos principais resultados foi a identificação antecipada de falhas em endpoints críticos, o que reduziu o retrabalho da equipe de desenvolvimento e melhorou a confiabilidade nas entregas. Além disso, a colaboração em um squad ágil facilitou entregas contínuas, com maior rastreabilidade dos bugs via Trello, Jira e GitHub. Tá. Então, o que eu percebo aqui de inconsistência? Que ela apresenta aqui atividades, né, que ela utilizava GitHub para versionamento do código da Somos Dev, né? Então vamos começar a falar sobre a Somos Dev. Esse aqui é o perfil da Somos Dev no... Opa, houve outro erro aqui? Vamos ver. Deixa eu recarregar essa página. O Google Drive está aparentemente um pouco instável hoje, mas vamos continuar aqui. Então, Somos Dev, né? Não está apresentando aqui. Então vamos mudar de tab, onde eu tenho tudo isso. Nem aqui ele não está apresentando a imagem corretamente. Deixa eu ver se eu consigo... Porque eu tenho uma outra seção aberta aqui, onde a imagem estava funcionando corretamente. Bom, deixa eu capturar ela novamente aqui, então. Só para mostrar para vocês assim, o que nós temos sobre a Somos Dev, né? Esse aqui é o perfil da Somos Dev no Instagram, não tem nada, nenhum seguidor, não está seguindo ninguém, não tem posts, tá? E esse aqui é o perfil da Somos Dev no LinkedIn.
na seção, aqui na Home, deixa eu ver o que tem. Somos um time de desenvolvedores, tal, veja os detalhes. Tem 53 seguidores, fica na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, de 2 a 10 funcionários. Tá? Na verdade, tem 3 só. Tá? Não vou expor eles também. Quando nós acessamos aqui o Show Details, né? Deixa eu abrir na mesma aba. Show Details, ele mostra aqui a aba About, que é um overview. E tem um link, o website deles é um link de um repositório no GitHub. Tá? Vamos ver o que tem nesse repositório. Esse aqui é o repositório deles. Né? Na verdade, não é um repositório, é a conta, né? É um link para a conta deles no GitHub. Aqui é que tem o link para o Instagram, que é aquele Instagram que não tem nada, né? Que está vazio. E nessa conta deles, no GitHub, eles têm 2 repositórios aqui, ó. 2 repositórios. Esse aqui, né, o Somos Dev Tech, que tem só um README. O único arquivo que tem aqui é um README, que apresenta a empresa, né? E só tem 2 commits, tá dizendo aqui o total commits, 2. E o outro repositório, que seria então o Tourist Mendes. Mendes é a cidade do Rio de Janeiro, né, para a qual eles estariam desenvolvendo então um site para promover turismo na cidade. A última atualização nesse repositório foi em março, né, dia 28 de março desse ano. Vamos ver aqui, tem uma branch só. E, exatamente, ó, só uma branch, né, a branch main. Se nós observarmos aqui, ó, 5 meses atrás, foi a última atualização nesse repositório, tá? Que foi em março. Antes disso, né, ó, foi esse Git Modules e User Static Site. As outras pastas aqui, o Package Lock JSON, 6 meses atrás, e as outras há 9 meses atrás. Então é um repositório que não tem uma atividade muito recente. E se a gente acessar aqui para dar uma olhada, né, no que tem dentro desse repositório aí, todos os commits em inglês, né, o README também todo em inglês. Vamos acessar algum código deles aqui. Opa! Algum código deles. Vamos verificar o conteúdo das páginas, né? Vamos pegar aqui a página de atrações locais, né? Local Attraction, também em inglês. Vamos ver onde tem algum conteúdo. Ó, saiba mais sobre sua história, horário de funcionamento, veja fotos e vídeos sobre o local. Então tem conteúdo, né? Tem algum conteúdo aqui. Mas não é o conteúdo que está online, tá? Se nós acessarmos aí o Tourist Mendes, ó, acessando a Tourist Mendes aqui, ó, né, tem um conteúdo aqui, mas é um conteúdo diferente do que eles apresentam lá, tá? Embora diga aqui, ó, realização Somos Dev. E o link da Somos Dev é um link para um WhatsApp, né? Mas são as informações da prefeitura, aqui da Secretaria de Turismo, né, de Mendes. Mas esse site já está no ar, mas o conteúdo desse site é diferente do conteúdo que está no repositório, e o que está no repositório foi atualizado, como eu indiquei aqui, né, em março de março desse ano, né? Tá aqui, ó, repositórios. 28 de março desse ano. Tá? Ela disse, né, no perfil dela, que trabalhou de abril desse ano a maio, 2 meses. Então, ela trabalhou em um período em que o repositório não teve atividade nenhuma, repositório da Somos Dev, né? Repositório da Tourist Mendes dentro da conta Somos Dev. A não ser que eles tenham criado uma outra conta para Tourist Mendes, mas eu acredito que não seja essa a explicação, tá? Bom, isso aqui não se aplica à análise que eu estou fazendo dela. Próxima experiência dela, deixa eu limpar um pouco esse documento aqui com relação a algumas... Eu tinha adicionado alguns campos ali para preencher, né, com comentários, enfim, mas que eu não preenchi. Estou fazendo esses comentários aí de forma improvisada, ao vivo, né? Próxima experiência dela, então, seria a criação do próprio repositório dela, tá? Ela coloca aqui uma experiência de 7 meses, que foi
trabalhando no próprio repositório. Ela tem aqui o link do repositório dela, ela se intitula aqui como QA Analista, é um erro de tradução, né, de QA Analyst ou analista de QA, né? Automação de testes e CI/CD, diversos projetos. Possui experiência com automação de testes. Bom, eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo. Vocês podem dar uma pausa aí, dar um zoom e ler. Mas, basicamente, ela repete tudo que ela já disse lá em cima, no About dela, né? Adicionando aqui o que? Teste de fumaça, smoke, teste híbrido. Híbrido de quê? Né? Poderia explicar qual é a hibridização que ela está fazendo. Então, é o repositório dela, que ela apresenta aqui, tá? Sobre o repositório dela, depois eu vou avançar, né, para a próxima sessão, onde eu vou analisar o GitHub dela e vou fazer algumas considerações. Vamos avançar aqui para a próxima experiência. Ela diz aqui que trabalhou com QA manual na Mariá Sapatos Loja Online. Só que o link que nós temos aqui, né, da Mariá, é um perfil no Instagram. Deixa eu acessar esse perfil aí. Calçados Online Mariá, né? Esse perfil aí para o qual ela disse que trabalhou, vamos repetir aqui o que ela disse que fazia lá. QA manual, gestão administrativa de e-commerce, onde ela diz criação do site, gestão administrativa, gestão do produto, gestão de vendas, gestão de marketing, gerenciamento de campanhas de vendas, criação de e-mail marketing, suporte ao cliente via canais, loja online e tray, verificação de pedidos e entregas. Tá? Ela diz que trabalhou lá de janeiro de 2020 a junho de 2020. Começou então em janeiro de 2020. Só que essa aqui é a loja, tá? Ela só tem um link, até tem aqui um link de uma loja, tá? Só que essa loja não existe. Esse site não existe, ou o domínio não está mais no ar, tá? O curioso é que diz aqui, ó, WhatsApp, e aí tem esse link aqui. Talvez esse link redirecionasse para um WhatsApp, não sei, mas não está mais no ar. Vamos pegar aqui a postagem mais recente dessa loja, de quando ela é? De novembro de 2019. Então essa loja não posta mais nada no seu Instagram desde, como eu disse ali, novembro de 2019, início de novembro de 2019. Mas ela diz que trabalhou para essa loja online a partir de janeiro de 2020. Ok. Por que ela não coloca aqui o link da loja, então, né? Coloca aqui o link do Instagram. Bom, vamos seguir, então. Experiência anterior, e que é a experiência mais antiga, tá, do perfil dela aqui, é uma experiência, então, onde ela teria atuado, exatamente, antes de Education, teria atuado com testes manuais e gestão administrativa e projeto, não sei o que é o projeto, de um blog, que é o dietatudoquenãotecontaram.com. Não está no ar também, tá? Mas lá no perfil dela, no LinkedIn, tem um link para um canal no YouTube. E esse canal no YouTube é um canal de 6 anos atrás, que tem 6 vídeos falando sobre emagrecimento, sobre dieta cetogênica. E ela diz aqui, ó, criação do blog SEO, né? Que é Search Engine Optimization. E outras atividades aqui, né? Então me parece que ela tinha um blog sobre emagrecimento, e no momento em que ela decidiu, e ela explica isso aqui na abordagem dela nessa live, tá? Eu poderia avançar aqui o vídeo, mas eu não quero perder tempo. Mas vocês podem procurar lá no canal do Mene, da Lumistec, esse vídeo, e vocês podem assistir. Ela explica, deixa eu ver rapidamente aqui se eu encontro. Você estava trabalhando paralelamente. tinha, nem sabia, nem fazia ideia que fez a questão na comunidade. Ela estudou fazer isso. Então, antes dos 32 anos, você não E tinha inúmeras oportunidades. Eu tava meio perdida mesmo, sem saber que tirei talvez um emprego mais de atendimento por não saber que direção tomar. Eu tava meio perdida mesmo, sem saber que direção tomar. E aí, quando eu vi o anúncio do Mene, eu pensei, nossa, eu acho que é isso que eu quero fazer sim. Legal. Foi. Então ela pensava ela estava desempregada e estava procurando algo na área de atendimento. Ela não sabia que rumo tomar, e aí viu o anúncio do Mene e decidiu fazer isso. Ou seja, ela não atuava com tecnologia antes, como ele disse, né, naquele corte que ele fez para a jornada do QA. Ela não atuava com tecnologia. Então ela reformulou as experiências que ela teve
no comércio, tá? No comércio, num blog para vender dieta, vender cursos de dieta, não sei o que exatamente que ela vendia, ou se era um serviço, uma consultoria, uma mentoria para dieta, não sei o que ela vendia. Mas aparentemente ela Foi tiro e estava queda. tentando ser uma empreendedora nessa área de dietas, né? Isso não significa que ela trabalhava com tecnologia. Diz aqui que ela tinha um blog, tudo bem, qualquer pessoa pode ter um blog, né? Isso não significa que a pessoa trabalha com tecnologia e que é uma experiência de testes manuais, né? Enfim. Mas olha o que ela diz aqui. E Beth, agora eu quero até te perguntar. Beleza, você começou a fazer a mentoria. Como que foi a sua procura pra vaga? E eu quero que você fale aí, o que que você sente que te ajudou pra conseguir, não só procurar a vaga e conseguir fazer a entrevista, né? Mas o que te ajudou também pra te ajudar a passar na entrevista que você passou, né? E quantas entrevistas você conseguiu fazer aí no meio tempo, quando você começou a pesquisar? Tudo isso é legal pro pessoal saber, pra entender mais ou menos a média. Porque eu quero que vocês saibam, galera. A Elizabeth, ela fez a mentoria, ela devorou a mentoria. E não só isso, né? Ela começou a trabalhar com voluntariado, né? Você pode contar um pouquinho mais como que foi? Posso. Então, pessoal, assim, a mentoria foi a minha base para tudo, tanto para o voluntariado quanto para buscar emprego, porque sem a mentoria eu diria que eu não conseguiria, porque eu não entendia nada de programação, não entendia nada de processo de qualidade. Realmente, assim, eu alcancei esse. Bom, se ela não entendia nada de processos de qualidade, como é que ela fazia testes manuais, né? Como é que ela era uma analista de QA aqui, né? Aqui, ó, analista de QA, né? Antes da mentoria, mas tudo bem. Esse conhecimento hoje através da mentoria, foi um divisor de águas para mim. E eu fiquei assim muito feliz, porque tudo que eu precisava saber para começar tinha na mentoria. E quando eu terminei, porque foi exatamente isso, eu esperei terminar o curso para eu poder buscar emprego, mas porque é o meu jeito. Mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que dava para eu ter começado a procurar tipo no segundo mês, porque tinha vaga que nem pedia automação, sabe? Você sabe meu É, jeito de pensar. Pra mim tem que começar no mesmo dia que começa a estudar. Mas eu entendo, verdade. é o que a Elizabeth falou, cada um tem seu jeito. Eu falo o jeito que eu sei que é mais rápido, que funciona, mas às vezes a pessoa ela fala assim, não, vou fazer aqui do meu jeitinho e vou tomar o tempo que eu precisar pra fazer isso acontecer. Mas pode continuar, desculpa te cortar. Não, tranquilo. Aí eu fiz todo o processo. Nisso, eu comecei assim a ganhar já experiência já dentro da mentoria, porque eu desenvolvi todos os projetos que o Vene trazia, os bootcamp, tudo que ele trazia, eu fazia ali acontecer, te dava dúvida, refazia se precisasse. Eu não consigo deixar de observar, né, que ela diz que fez um intercâmbio de 7 anos, morou na Irlanda por 7 anos, mas a pronúncia dela do inglês não é de alguém que morou durante 7 anos na Irlanda, principalmente na Irlanda, né, no Reino Unido, que tem um inglês com uma pronúncia muito mais perceptível, né, muito mais acentuada, muito mais característica. Então ela diz que participou do bootcamp, né, bootcamp, YouTube. Ela diz YouTube, mas ela depois também vai falar muito, né, eu queria muito. Então, não parece ser a pronúncia, né? Antes ela disse que trabalhou com customer service, mas a pronúncia dela de customer parece costume, que seria fantasia, né? Como costume party, uma festa fantasias, né? Mas vamos lá. Coloquei também bastante assim esforço nesse requisito para fazer dar certo, né? E assim, quando eu fui procurar emprego, antes eu já estava aplicando alguns currículos, mas ao mesmo tempo eu entrei no voluntariado, que inclusive foi o Júnior que me indicou. O Júnior Obrigada, tava aqui, Júnior. o Júnior tava aqui no chat que eu vi. Obrigada. Obrigadão mesmo, ele me ajudou, foi ele que me indicou lá dentro da mentoria mesmo, a conseguir esse voluntariado. Legal. E assim, eu tive uma base muito boa quando eu terminei, né, a mentoria, então eu consegui ter uma experiência legal para aplicar tudo que eu aprendi dentro do voluntariado. Eu diria que sem a mentoria eu não conseguiria nem fazer o voluntariado, porque a gente que trabalha com diversas ferramentas, né, ganha mais flexibilidade à medida que a gente desenvolve também os projetos. Então a Perfeito. mentoria foi um ponto importante, além de aprender também os processos de qualidade, que é muito importante, e está tudo lá na mentoria. Então, assim, o suporte maior para mim foi esse, nesse sentido, foi ter a mentoria, porque quando eu tinha dúvida o pessoal me ajudava. O Mendy também me ajudou muito com várias dicas para eu conseguir as entrevistas, não conseguir as entrevistas assim, para eu conseguir fazer, né, as Passar nas entrevistas, entrevistas. que eu tinha muita dúvida no começo, surgem muitas dúvidas. E assim, foi crucial para mim, porque assim, eu segui muito ao pé da letra a mentoria e as dicas do Mendy, né, inclusive. E eu diria que sem isso eu não teria conseguido, pessoal, realmente. Fica bem difícil você conseguir sem uma orientação, sabe? Então, foi assim, obrigada, Mendy, você Não, me que é ajudou isso, não demais. precisa me agradecer. Eu que agradeço a confiança, porque eu sei que, poxa, galera, eu entendo totalmente que isso é uma decisão difícil de fazer. É literalmente você pensar, o que eu quero trabalhar agora, né? Qual vai ser minha carreira? Porque tomar a mesma decisão de se tornar QA tem que ter coragem. Por quê? Porque, querendo ou não, você está tentando entrar numa carreira, você vai começar a estudar para entrar nessa carreira. E, galera, é uma carreira super possível. Poxa, de verdade, é o que a Elizabeth falou, pô, eu fui antes mesmo, né, dela começar a fazer a mentoria, ela pesquisou pra ver se fazia sentido, se realmente tinha mercado, e tem, né. Óbvio, botou muita energia, muito sangue, muito suor, muita lágrima caiu, que eu tenho certeza, frustração, às vezes chegava de noite.
Bom, deixa eu ver se eu localizo aqui o trecho que eu estou procurando, onde ela menciona algo que vai corroborar com o que eu estava dizendo aqui. Às vezes 10 horas da noite pra gente ir. Eu quero te dar os parabéns, tá? Já acontecia, já tinha nos projetos, né, do voluntariado, já tinha acontecido também na mentoria. Então, assim, para resolver muita coisa, o Manny me ajudou. E aí eu também ganhei experiência junto com o Manny, né, que ele me deu esse suporte. Então, assim, tudo foi se agregando, né, né? E eu apliquei, assim, fiz os posts, fiz tudo que era necessário, né, sou da mentoria que ensina a parte do LinkedIn, né. E Legal. com relação a buscar a vaga, eu fiz Tá, era isso que eu estava procurando aqui. A abordagem, ela explica aqui a abordagem dela do LinkedIn. Vamos lá. lá o processo da mentoria que ensina a parte do LinkedIn, né? E eu apliquei assim, fiz os posts, fiz tudo que era necessário, né? Só que eu foquei muito, pessoal, no meu LinkedIn e deixar ele mais enxuto. Assim, eu tentei voltar ele mais para a área da qualidade, aquilo que tinha mais a ver com a tecnologia, né? Então, assim, as experiências que eu ganhei, por exemplo, desenvolvendo os projetos da mentoria, eu usei como experiências mesmo no LinkedIn, porque de fato é uma experiência, né? Porque a gente quebra muita cabeça ali para fazer, para desenvolver, a gente aplica realmente as técnicas, né? Processos. Do dia a dia. Então, do dia a dia. Exatamente Então, eu usei muito também isso para me referenciar no mercado, usei muitos os projetos, né, que o Manny passou para me referenciar no mercado e me destacar nas entrevistas. Isso fez muita diferença, demais. Porque assim, eu via que os entrevistadores, eles me perguntavam muito, me fala mais desses projetos, porque eram projetos assim reais, né? Eram projetos que é aquilo que você vai trabalhar no dia a dia. literalmente. Sabe por quê, galera? E sabe por quê? Tá, então ela está dizendo aqui que deixou o perfil dela no LinkedIn enxuto, tentou se referenciar, então, né, se tornar o perfil dela uma referência em QA, né? Então dá para ver aqui que ela pegou coisas, né, que ela fazia antes, aqui. Não sei o que ela fazia na Maria Sapatos. Ela tinha um blog aqui de emagrecimento, né, um canal no YouTube. Esse aqui é o repositório com os projetos que ela acabou de explicar, né, os projetos que foram passados como atividades, né, que foram propostos durante a mentoria do Manny. Mas essas experiências anteriores não são QA, de jeito nenhum, né? Isso aqui é portfólio pessoal, 7 meses de portfólio pessoal. Isso não é experiência profissional, é portfólio. A gente pode até colocar as atividades que a gente desempenhou, né, na criação de um portfólio, mas na seção correta, né? Tem uma área dentro do LinkedIn para a gente colocar esse tipo de informação, né? Uma área onde a gente coloca lá estudos, formação, tal, projetos, né? Tem uma área lá para projetos, mas só a única experiência aqui que poderia contar como experiência profissional, que ficaria no campo de experiência, seria o voluntariado de 2 meses, tá? E eu não acredito que uma pessoa que fez uma mentoria e que tem um voluntariado de 2 meses consiga uma vaga de pleno. Mas vamos lá, vamos continuar aqui na análise. Agora eu gostaria de avançar para a parte de education, né? Ela disse que fez uma faculdade, então, em Dublin, na Irlanda, né? E depois pesquisando aqui sobre essa instituição fica em Dublin, na Irlanda, tá? Essa instituição, ela tem muitos anos já. Eu dei uma pesquisada no histórico dessa instituição, ela passou a fornecer cursos de graduação depois que ela já existia. Ela iniciou antes com cursos profissionalizantes, cursos de inglês, depois passou a fornecer cursos de graduação e pós-graduação. Vamos ver o que tem hoje de cursos disponíveis aqui no site dessa instituição. Vou deixar a tela inteira aqui. Eu filtrei aqui por cursos, tipos de cursos, né? Gestão e skills de marketing. Por quê? A contabilidade e finanças não é cybersecurity, não é data analytics, não é psychology, não é programming and development skills, não é digital publishing and graphic design skills, não é financial trading skills. É gestão. É isso que ela diz que estudou, né? Ela diz aqui, ó, que se formou em... Onde está? Aqui. Bacharel em Gestão Empresarial, em 2016, e licenciatura em Negócios Internacionais, concluído em 2017. Finanças 1 e 2, Gestão de Projetos, Marketing, Direito Empresarial 1 e 2, Inovação, entre outros. Então, em 2 anos, ela diz que fez, ó, de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016, ela diz que fez um bacharelado, uma licenciatura, gestão de projetos, que deve ser uma especialização, marketing, direito empresarial 1 e 2, essas talvez sejam as disciplinas, tá? Mesmo assim, em 2 anos, um bacharelado e uma licenciatura, eu acho questionável.
Depois ela explica mais algumas coisas aqui. Gestão de projetos baseada na análise e mitigação de riscos. Graduação em negócios internacionais nível 8, concluído em 2016. Mas vamos ver então o que essa instituição tem, tá? Essa instituição disponibiliza aqui, ó, esses cursos. Eu marquei aqui o quê? Programas undergraduate, que seriam profissionalizantes, seriam antes da graduação. Diplomas profissionais e programas de pós-graduação, tá? Então isso aqui já mostra para mim o quê? Que não, aparentemente não tem cursos de graduação nessa instituição, né? Talvez eles tenham oferecido antes, né, cursos de graduação, não sei. Mas vamos ver quais são os cursos que eles oferecem aqui. Web Design, User Experience, Access for Higher Education. Não sei o que significa isso. This program serves as a pathway for individuals aspiring to pursue third-level programs from level 7 and beyond. Tá dizendo que isso aqui serve como um caminho, né, para pessoas que estão aspirando a adquirir buscar um programa de nível superior, né, do nível 7 e em diante, né. Nível 7, bacharelado em artes e business, bacharelado de artes em negócios, bacharelado de artes em negócios novamente, mestrado em gestão de negócios, cybersecurity, software quality assurance, full stack development. Eu tô na página 2, vamos para a página 1. Mestrado em estratégia, diploma em, só que é contabilidade e folha de pagamento, diploma em cybersecurity, diploma em cadeia de suprimento, gestão de cadeia de suprimento, diploma em gestão de projetos. Não sei se esses diplomas são em nível superior ou pós-graduação, vamos ver. Não, diz aqui, Professional Diplomas. Então são cursos profissionalizantes, tá? Tá aqui, ó. Short Duration Practical Course. É um curso curto, né, de curta duração, prático. É um curso profissionalizante, tá? Um curso para aprender uma função, uma profissão. Diploma avançado em contabilidade e folha de pagamento, Data Analytics, Human Resources, gestão de recursos humanos, né? E a última página aqui, programação Java, Data Analytics usando Python, psicologia, psicologia do consumidor, gestão e liderança, gestão de vendas, gestão de mudança, né? Gestão de eventos e análise e transformação em negócios. Bom, então, aparentemente não tem aqui o curso que ela cursou, né? Mas, enfim, ela tem todo esse diploma aqui, 7 anos na Irlanda, então, aparentemente, falam inglês ótimo, né? A questão é que eu não percebi isso na pronúncia dela aí, né? Quando ela se refere a expressões e termos aí em inglês. Bem, vamos seguir aqui, ó. O que diz no Facebook dela, tá? Então, ela diz que estudou entre 2016 e 2017, tá aqui, né? Se formou aqui em 2016, o outro em 2017, embora ela diga aqui que foi de 2015 a 2016. Então, ela teria entre 23 e 24 anos. Então, entre 23 e 24 anos, ela foi aos 19 para a Irlanda, e entre 23 e 24 anos, ela conquistou esse currículo aqui, né? Só que no Facebook dela, diz que ela estudou na Universidade Federal de Alagoas. Por que é que no perfil dela no LinkedIn, ou no LinkedIn, né, não diz qual é a formação dela na Universidade Federal de Alagoas? Será que ela não se orgulha disso? Né, uma universidade federal é uma universidade de difícil acesso, tem um concurso vestibular concorrido, né, geralmente tem uma qualidade de ensino muito boa, né, muito reconhecida, né, pelas empresas. Mas ela não menciona isso no perfil dela. Vamos verificar agora o que... Bom, eu vou deixar maximizada essa tela, porque o foco agora não é mais continuar no vídeo.
No GitHub dela, ela diz... Ela criou esse perfil no GitHub em 15 de outubro de 2024, ou seja, ela não tinha uma conta no GitHub antes. E aí, aqui no sobre, né, do perfil dela do GitHub, diz o seguinte, QA Engineer, erro no espaçamento aqui antes do pipe, antes está certo, depois do pipe, faltou um espaço, né? Especialista em Cypress, eu não sei se uma pessoa que faz uma mentoria do Manny se torna especialista em Cypress, tá? Eu discordo. API, teste de software, erro no espaçamento antes da vírgula, integração, né? Então erro de grafia aqui, né? Então eu estou mencionando aqui nas minhas anotações, ó, sem padrão nos espaçadores, nos separadores, né? Sem padrão no espaçamento e capitalization, siglas e nomes de estado, de cidade e estado. Por quê? A sigla que ela mostra aqui, ó, QA analista, né? É QA analyst, ou analista de QA, né? E Maceió, Alagoas, tudo minúsculo. Ainda ela menciona aqui, né, depois do erro de integração, CI/CD, familiaridade com a metodologia Agile, JavaScript seria o S maiúsculo, né, e SQL, né. Bom, depois ela tem uma descrição lá no perfil dela, tá? Nessa descrição, ela deixa aqui os asteriscos que são gerados por inteligência artificial, geralmente como Markdown Language, né, linguagem de marcação para esse tipo de documento. E aí ela traz aqui, ó, QA Engineer pleno na Blip. Nos últimos meses atuei maiúsculo, com implantação também com inicial maiúsculo, não sei porquê, de processos de qualidade em times, gestão em projetos independentes e para a empresa Somos Dev Tecnologia. Mas ela era analista de QA ou ela era gerente de projetos? Porque ela está dizendo aqui gestão em projetos independentes. Então, mais uma inconsistência. Quando tu atua com algo, tu sabe com o que tu atuou e tu tem consistência naquilo que tu informa, né? E aqui a gente percebe inconsistência. Num lugar ela diz que trabalhou com uma coisa, aqui ela diz que trabalhou com outra, né? Bacharel em Gestão Empresarial, IBAT College, Dublin, Irlanda. Especialista em Cypress, novamente, né? Falha aqui de novo no espaçamento, API, automação web, teste de software. Aqui não tem espaço, depois da vírgula. Aqui tem antes e não depois. Mais uma vez, integração CI/CD, familiaridade com a metodologia Agile, JavaScript sem o S maiúsculo. Na verdade, JavaScript eu acho que é tudo minúsculo mesmo. Porque a sigla é JS, né? Não, o script é maiúsculo mesmo. Até na forma por extenso. Mas a sigla é JS, né? Então o script seria S maiúsculo. Depois, atualmente buscando oportunidades como QA Engineer e estudando para o CTFL, né, e STQB, aquela certificação que o Manny diz que não tem valor nenhum. Automação. Espaço antes dos dois pontos e depois também, tá errado. Cypress, Playwright, Appium, K6, teste de performance. Depois ela diz back-end automação. Por que ela separou automação e back-end automação? Se no automação ela menciona web, mobile e performance. E depois back-end automação, só API com Postman. E Postman com P maiúsculo deveria ser, né? Por que essa separação, né? Depois banco de dados ela diz PostgreSQL, espaço SQL. Quando seria, na verdade, PostgreSQL, tudo junto. E um E só, né? Versionamento em CI/CD. GitHub com G minúsculo, depois Git Actions com Git minúsculo também, e não é Git Actions, é GitHub Actions. Planejamento, cenários, casos de testes e bug report, em inglês, ou reporte de defeitos, né? Gira, Trello, Google Sheet. Linguagens JavaScript, finalmente escrito correto, e Agile Metodologia, aparentemente ela traduziu Agile Methodology, ela traduziu a palavra metodologia, né? Mas não trocou a ordem, sendo que lá em cima estava correto, né? Metodologia Agile. E poderia ser traduzido também o Agile, né? Metodologia ágil. E aí ela traz aqui Scrum. Scrum, novamente, é um framework para metodologia ágil. Alguns consideram como metodologia, mas ele é um framework, tá? Linguagens utilizada, né? Não tem plural aqui. Então vamos lá. O que eu percebo aqui nesse texto? Cópia do ChatGPT, asteriscos de formatação não foram removidos, capitalization no meio de frases,
função diferente do LinkedIn, né? No LinkedIn ela diz que fazia uma coisa, aqui ela diz que faz outra, espaçamento no uso de vírgulas errado, typo em integração, né? Até eu escrevi correto aqui, mas é integração que ela diz. CTFL é certificação, deveria usar pronome feminino, né? Quando ela diz aqui, ó, estudando para o CTFL, mas é a certificação, então é para a CTFL, né? A não ser que ela esteja dizendo para o exame, né? CTFL. Por que separar automação e back-end automação, né? Como eu disse, performance, aliás, isso faz parte da frase, né? Porque ela mencionava, então, em automação, web, mobile e performance. PostgreSQL, né? Não é Postgre. Capitalization no GitHub, GitHub Actions, Bug Report, erro na tradução de expressões, erro de concordância numeral, né? Então são muitos erros para quem é uma profissional de qualidade de software. Será que o blog dela também tinha tantos erros assim? Então eu acho que ela não exercia qualidade, na garantia de qualidade. Ou se exercia, exercia mal, né? Estou julgando o que eu estou vendo aqui do ponto de vista de qualidade. O que eu estou vendo aqui não tem qualidade. Não estou dizendo que ela não é uma profissional de qualidade hoje, tá? Ou que ela não atua como uma profissional de QA hoje com bom desempenho. Talvez ela tenha aprendido tudo isso, hoje ela tenha se dedicado realmente a esse posicionamento na carreira e esteja atuando com isso. Mas ela deveria revisitar então o perfil do GitHub e fazer um QA, né, do próprio perfil. Depois nos repositórios dela eu percebo o seguinte, ó, tem um repositório lá que é chamado Cypress Heroes, tá? Só que percebam que esse repositório original é do Eli Lucas. Eli Lucas é uma pessoa dos Estados Unidos. Tá aqui, ó, os bugs estão lá nas issues do repositório dele. A homepage é o readme do repositório dele. Ou seja, ela copiou o repositório e não alterou, né, esses arquivos. Não renomeou informações do repositório original copiado. Depois, a gente olha lá os commits do repositório dela, né? Esse aqui é um commit. O que ela fez? Comentou, né? Tudo que tem aqui, ó, com barras, né? São comentários. Ela está comentando todo o arquivo de commands em TypeScript, né? O que é o arquivo de commands? É o arquivo onde tu cria comandos customizados, comandos personalizados que o Cypress pode executar. Tá? Por exemplo, ele tem aqui, ó, um comando pai, depois um comando filho, depois um comando duplo. Esse aqui vai fazer overwrite, ou vai sobrescrever um comando existente. Depois ele começa aqui a declarar e vai seguindo esse arquivo, né, um arquivo mais longo. Ela comentou o arquivo inteiro, tá? Ou seja, ela não quer usar os commands. E pensando em design patterns, né, e as boas práticas que o Manny diz que ensina. Para Cypress, a documentação oficial, deixa eu encontrar aqui a documentação oficial. Estou pesquisando por Cypress Design Pattern. Vamos ver a documentação oficial do Cypress. Deixa eu ver se tem aqui. Selecting Documents, Anti-Pattern, How it Works. Estou procurando qual é o Design Pattern indicado pela Cypress, pela documentação oficial da Cypress. Ele diz aqui que é um anti-pattern compartilhar page objects usando a sua UI para logar e não seguindo atalhos, né? Isolação, a melhor prática. Tá, mas aqui ainda não encontrei o que eu estou procurando. Vamos pesquisar por Cypress Page Object. Page Objects. Tá. Tem uma página aqui da documentação oficial do Cypress. Vamos ver o que diz aqui. Application Actions. Use them instead of Page Objects. Ou seja, ele está dizendo aqui, ó, use Application Actions ao invés, né, use eles ao invés do Page Objects. Page Objects tem esse intuito aqui, né? Isso aqui seria um Page Object. Isso aqui é Selenium, tá? Essa linguagem tá aqui, ó, Selenium Wiki Page.
Page Objects, eles têm dois benefícios principais, ele destaca aqui os benefícios, o acoplamento da código da aplicação, é muito apertado, ele está dizendo aqui, né? E Page Objects são pouco acoplados, é o que ele está dizendo aqui. Finalmente, Page Objects to Tests, the Page Objects to Tests boundary is tight. Então, está dizendo aqui que, por fim, o Page Objects para as fronteiras dos testes é muito apertado, né? Então, Page Objects em Cypress ficaria assim, tá? Está explicando aqui como seria Page Objects em Cypress. Esse seria um típico cenário, né? Ele está dizendo que isso seria o típico cenário de Page Objects em Cypress. Está dizendo aqui que o Cypress vem com um bundler JavaScript incluído. Então, o código acima funciona, tá? Qual código? Esse aqui, tá? Então, como que ele explica aqui, ó? Esse é um cenário típico, você tem que escrever uma classe de Page Object inteira, onde as partes da página estão usando diferentes objetos da página, compondo elas, usando um design orientado a objetos, um típico teste. Então, pareceria com isso, tá? Nós importaríamos lá a página e executaríamos aqui os métodos daquela classe, tá? Porém, ele orienta aqui, ó, a usar, né, já que o Cypress vem com um bundler incluído, ele vai funcionar o Page Object Model, mas ele diz aqui, você não tem, you don't have to use the, ele está dizendo que você não tem que usar a implementação orientada a objetos do Page Object. Você pode também mover a lógica típica dentro de comandos customizados reutilizáveis. Tá? Isso aqui é um exemplo. Ó. Isso aqui é um Cypress Commands, que é exatamente o que ela estava comentando lá no código do rapaz, o senhor, não sei, que criou esse projeto. Ou seja, ele criou um projeto seguindo as boas práticas e ela seguiu as sugestões do Manny, removeu as boas práticas, removeu aqui, ó, o uso, né, import commands. Essa era a classe de testes que estava importando os commands. Vejam como ela é bem documentada, com muitos comentários explicando tudo. Espaçamento entre linhas, seguindo boas práticas, né? Já no código dela, na verdade eu não tenho outros comentários, isso aqui era copiei do outro React de ontem, né? Então a abordagem original do projeto era usar os commands, mas foi descontinuada por ela, né? Ela desistiu de usar esses commands. No lugar disso, ela adotou o Page Object Models. Deixa eu localizar aqui, no projeto dela, ela tem aquele README ali que vocês leram, né? Mas ela criou um README em maiúsculo, com o código dela, com a apresentação do projeto dela, mas ela manteve o README original, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o README original, em inglês. Tá? Então, não sei por que motivo ela manteve ali o original, se esqueceu de apagar, né? Já que se apropriou do projeto e não deu crédito. E o que mais eu gostaria de mostrar aqui, dos outros repositórios que eu estou analisando, outras coisas do repositório dela, né, que eu estou analisando. Dentro desse projeto aí, tem alguns arquivos que eu gostaria de mostrar aqui. Vamos lá ver o Cypress, end-to-end, deixa eu ver as specs. Tá, tem um exemplo aqui de uma spec dela, né, uma spec de testes. Duas linhas em branco, né, entre seções do meu código, tudo bem. Agora 3 já é um pouco de exagero, né? Então tem muitas linhas em branco, ó,
duas aqui. Essas duas, nenhuma deveria existir, na verdade, né? Poderia estar sem nenhuma linha em branco aqui e nenhuma linha em branco aqui. Mas até uma linha seria aceitável aqui nesse contexto. Assim como aqui, ó. Aqui tem uma linha. Aqui também, ao invés de duas, né, deveríamos ter só uma. Não consigo selecionar duas. Aqui, ó. Ao invés de duas linhas, deveríamos ter uma como aqui. Então, uma falta de padrão imensa, né? Smoker Hero, Warp Speed Hero, enfim, tá aqui os... Né? Vamos ver o que temos aqui. As specs de login, vamos ver as páginas. Ó, muitos espaços em branco, isso torna a leitura difícil, porque a gente precisa rolar muito a página para ler algumas coisas, né? Não sei que valor tem colocar tanto espaço, tanto espaçamento em branco. Então, enfim, ela criou aqui páginas para representar os elementos que antes estavam todos encapsulados em comandos customizados, né? O que mais nós temos aqui? Esse aqui foi um dos arquivos que ela havia comentado, não foi? Deixa eu ver. Ah, não. Aqui eu cometi um erro de julgamento, tá? Ela não comentou esse arquivo. Ela só adicionou esse arquivo, tá? Ela adicionou esse arquivo no projeto, mas é um arquivo que... todas essas linhas são novas nesse arquivo, ou seja, esse arquivo inteiro foi adicionado. Tá? De onde? De onde foi copiado? Não sei. Mas está todo em inglês aqui os comentários, então aparentemente não foi desse projeto. A não ser que tenha sido movido de outra pasta para cá, né? Ou tenha sido removido antes e agora foi adicionado novamente, não sei. Bom, isso não procede, porque isso aqui é do primeiro commit dela, tá? Primeira vez que ela commitou nesse projeto foi assim. Então, vamos ver os fixtures, o que nós temos aqui. Os dados de usuário. Ok, tá. Eu não vou seguir analisando mais a GitHub, tá? Mais o repositório dela. Eu vou, na verdade, voltar aqui para o vídeo, né? Para verificar se tem mais alguma coisa que a qual nós tenhamos que dar um pouco mais de atenção. Que fazer projeto de teste de software, né, automação, mesmo que seja pessoal, ele é muito mais parecido com de uma empresa que você vai trabalhar do que, às vezes, um projeto de desenvolvimento de software, né, de uma API, de um front-end. Por quê? Porque é muito menos complexo para começar a automação do que um sistema de desenvolvimento de software. E não só isso, quando você vai trabalhar com o desenvolvimento de uma API, de um sistema no geral, por ele ser tão complexo, você acaba tendo muitas diferenças de arquiteturas, de linguagem. Agora, automação não, meio que você vai trabalhar com padrões muito parecidos a maioria do tempo. Então, por exemplo, a Elizabeth aprendeu PageObjects na mentoria. E eu tenho certeza que foi perguntado sobre PageObjects, porque eu sei que é um padrão que é muito recorrente dentro do mercado. Pois é, ela aprendeu PageObjects para substituir o design pattern recomendado, né? Ou seja, ela copiou um projeto de outra pessoa que adotava as boas práticas, o design pattern recomendado pela documentação oficial do Cypress, e ela substituiu isso porque o Manny ensinou para ela PageObjects, que deveria ser ensinado para Selenium, né? Talvez. Outras tecnologias também. Né? Então, a gente ensina lá isso, e você acaba aprendendo aquele padrão e adivinha. Independente da ferramenta que você está usando, você vai usar o mesmo padrão. Se for PageObjects, um vai ser igual para o outro. Não, cada ferramenta tem as suas boas práticas. Algumas adotam PageObjects. Outras podem até aceitar PageObjects, mas não tem isso como boa prática. Utilizando coisinhas diferentes. É por isso que às vezes tem muita gente que acha, como você aprendeu 1 milhão de frameworks que estão pedindo? Não, se você aprender um, você se dá muito bem com os outros. Eu tenho certeza que a Beth vai concordar comigo. É verdade, pessoal, porque, assim, igual eu falei, a mentoria, ela deu muito essa base para o voluntariado, que foi uma das experiências minha. Então, assim, quando eu cheguei no voluntariado, as ferramentas eram diferentes, né? Mas, tipo, muita coisa que eu aprendi na mentoria era parecida com essas ferramentas. Então, tipo, era muito similar. Então, você tinha já aquela base ali, dava para desenvolver com outra ferramenta, a mesma coisa, sabe? Então, ajudou demais ter passado pelo processo da mentoria, demais mesmo. Legal. Eu fico muito feliz. Eu vou trazer agora as perguntas do pessoal, né? As mensagens. Né? O Júnior já mandou aqui, Elizabeth nota 1000. O pessoal já deu oi, a Patrícia. Bom, agora ele vai começar a responder perguntas aí da audiência, né? Não sei se é tão interessante. Vamos só avançar aqui e ver se a gente pega alguma coisa de inconsistência aqui. O Jean, o Rodrigo, o Lopiaf, o Dani. Bem parecido. Aí os vídeos do Manny começou a aparecer de monte. Boa, pode ser que a gente acabe te acertando de algum jeito. Ele tá investindo pesado aí em marketing, né? 6 meses, depende de qual for.
Em muitos grupos aí dos quais eu participo, o pessoal comenta bastante sobre isso. Bem, eu não vou prosseguir aqui com o vídeo, é um vídeo muito longo. Esse meu react já tomou muito tempo, tá? Eu vou encerrar ele, até porque eu tenho uma reunião dentro de 9 minutos, né? E eu vou publicar esse vídeo ainda hoje, né? Hoje é quarta-feira, 20 de agosto. Estou encerrando aqui o meu intervalo de almoço, né? Vou retomar aqui as atividades agora à tarde, né? Participando de uma reunião. E pretendo publicar esse vídeo ainda hoje. E, novamente, vou fazer novamente vou trazer um lembrete aqui, né? Vou relembrar, fazer um disclaimer novamente aqui, que o objetivo desses vídeos não é acusar uma pessoa de ter sido desonesta ou de estar adotando práticas não muito ortodoxas ou não muito recomendáveis. Não estou julgando, não estou acusando, não estou tirando conclusões definitivas. Eu estou só manifestando aqui uma análise a respeito de inconsistências, coisas que não ficaram muito claras, e fazendo alguns questionamentos, tá? Por enquanto são interpretações que cabem nesse contexto aqui, né, de assistir uma live em que ela está contando a sua história, a sua trajetória, e que pode ser verificada no LinkedIn, e que apresenta, então, através dessa verificação no LinkedIn, apresenta inconsistências e que gera esses questionamentos, né? Levanta esses questionamentos e que eu acho que existe espaço aí para esclarecimento, né? Ou, pelo menos, algum tipo de explicação deveria haver aí para que essas inconsistências façam sentido, sejam aplicáveis aí na trajetória dela, tá? Caso contrário, aí eu vou ter que começar a pensar que houve má fé, né? Ou, enfim, houve algum tipo de manipulação aí do perfil no LinkedIn, do projeto no GitHub, né? Então eu analisei fatos, analisei informações que estão públicas, estão disponíveis, o perfil dela no LinkedIn está lá no LinkedIn, os links, né, que eu acessei do repositório dela no GitHub está lá no GitHub, esse vídeo está no canal da LumiStack, então tudo que eu acessei aqui é público, tá? Não estou manifestando aqui nenhum tipo de, ou não estou compartilhando aqui ou apresentando nenhum tipo de conteúdo que tenha sido produzido, né, por mim. Tudo isso são informações que estão públicas, qualquer um pode analisar e tirar suas conclusões, tá? Eu não estou tirando conclusões, não estou fazendo juízo ou julgamento, né? Eu estou apenas fazendo uma interpretação das informações e, a partir dessa interpretação, estou fazendo uma análise lógica e levantando alguns questionamentos. Mais uma vez, fica aberto o espaço aí para quem quiser responder a isso, trazer mais informações. Deixa nos seus comentários aqui se você tem uma explicação lógica para que algumas dessas inconsistências se apresentem, tá? Eu não consegui entender, né? Então continuam incógnitas para mim, né? Continuam perguntas aí não respondidas. E mais uma vez isso me leva a questionar, na verdade, são as práticas, e é o que eu estou confrontando aqui, as práticas de marketing adotadas pelo Manny e pela LumiStack. Porque se ele vai entrevistar alguém para participar da live dele, eu acredito que ele deveria se certificar de que essa pessoa tem as experiências que diz ter, se não existem inconsistências que possam posteriormente gerar algum tipo de questionamento ou até mesmo desconfiança com relação a essa entrevista, a essa pessoa que está sendo entrevistada e, consequentemente, a credibilidade que a LumiStack e o Manny têm, né, ou que busca ter, né, junto à sua audiência. Então, novamente, eu diria que se ele não é cúmplice disso, que estaria errado, né, se existe algo errado aqui e ele ignorou, ou ele é cúmplice ou ele foi incompetente ao verificar os precedentes, né, os antecedentes, né, antes de prosseguir aí para essa live com uma entrevistada e uma mentorada sendo entrevistada, trazendo informações que são questionáveis, tá bom? Vou encerrando por aqui. Como vocês viram aí, quando eu compartilho a tela, né, quando eu deixo a tela assim, esses botões aí, né, aqui embaixo, né, inscreva-se, curta, compartilhe, eles são para que vocês usem, tá? Então, fica mais uma vez o convite aí para que vocês se inscrevam no canal, para acompanhar os próximos reacts, né? O próximo já está prometido aqui, que vai ser o do Júnior. Então,
vai ser um próximo react e outros vídeos que virão, né, com outros assuntos. Hoje, dentro de 4 minutos, como eu disse, né, eu tenho uma reunião. Depois disso, tenho mais uma no meio da tarde e vou encerrar o dia um pouco mais cedo hoje. Comecei bem cedo de manhã, vou encerrar ele um pouco mais cedo hoje, porque hoje é o dia em que começa a Sail Amsterdam. Deixa eu mostrar para vocês o que é a Sail Amsterdam. É um evento que acontece aqui em Amsterdã. Deveria acontecer a cada 5 anos, mas a última edição aconteceu, na verdade, há 10 anos atrás. Então, a edição que deveria acontecer há 5 anos atrás não aconteceu por causa da pandemia. Tá? Então, é um evento em que vem navios, tá? Navios antigos, navios não só antigos, tá? Mas navios no estilo de navios antigos, com mastros, velas, no estilo das navegações. Eles vêm do mundo inteiro para Amsterdã e eles ficam aqui de hoje até domingo, tá? Eu tenho que aproveitar hoje, de hoje até sexta, porque no sábado eu tô indo para a ilha de Chipre, onde eu vou comemorar meu aniversário, eu vou ficar uma semana lá. Então eu vou perder o encerramento da festa. Mas começa hoje, né? São mais de 10 mil navios e barcos que vêm para cá, mais de 2 milhões de visitantes, né? Dura 5 dias. Tem muitos eventos acontecendo na cidade, né? Vocês podem observar aqui, ó, sobre os barcos que vêm para cá. Ó. Olha o tipo de navio e barco que vem para cá, ó, né? Do mundo inteiro, né? Várias categorias, vários tipos. A gente pode filtrar, a gente descobre onde ele vai estar. Olha essa nau, vai ter uma nau aqui. Nau como as da navegação portuguesa que descobriu o Brasil, né? Então nós vamos ter esse tipo de barcos aqui na cidade. Durante 5 dias a gente pode subir a bordo, né? Podemos visitar os barcos, então eu vou fazer esse passeio aqui no final da tarde. Bem, eu vou encerrando essa live, deixo um grande abraço para vocês. Novamente convite para se inscreverem no canal, deixar o seu like, indicar esse vídeo para aquele amigo que está em dúvida se entra na área de QA ou não e quer tomar uma decisão mais madura, mais bem fundamentada, sem risco de se deixar levar por falsas promessas. Compartilha com esse amigo, você vai com certeza estar ajudando ele a tomar uma decisão. Se ele decidir entrar nessa área, que pelo menos entre com consciência do que realmente esperar da área, que é uma ótima área para atuar, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.